Gravando, ajeitando meu microfone pra pegar essa voz baixa e aveludada. Voz baixa e aveludada, a minha é uma voz alta e fanha. Porque a gente tá gripada. E sem nenhuma energia vital no meu corpo nesse momento. Por conta da gripe e da vida pessoal. Vambora, 2023. Vamos acabar. Só um parênteses, alguém tá também sendo atropelado pelo final do ano? Comenta aqui embaixo na caixinha. Eu tô sendo atropelada por 2023. Ponto. É isso. Gente, comentem aqui embaixo se vocês também foram atropelados pelo ano ou pelo menos pelo final do ano. Mas, bora de episódio. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. Hoje é o quadro mais queridinho aqui do nosso podcast, que é o Analisando, um trocadilho com os nossos nomes, porque se você não sabe, eu me chamo Ana Tereza e estamos aqui também na presença da Ana Luísa. E esse quadro aqui, ele é tão queridinho porque vou explicar pra vocês de que se trata, né? Pra quem ainda não conhece o quadro. Vocês vão enviar histórias sobre a vida de vocês, sobre questões que vocês gostariam que eu e a Ana Luísa conversássemos sobre, refletíssemos sobre, gerássemos questionamentos sobre. E a gente foca muito na anonimidade aqui, a gente não quer machucar ninguém, a gente não quer expor ninguém. Então, normalmente até nome de pessoa, nome de cidade, a gente tenta, assim, evitar ao máximo para não ficar uma coisa muito óbvia, até porque o foco do quadro é tentar ajudar e gerar reflexão. Então, eu acho que é muito mais importante a gente focar nos fatos em si. Se você gosta desse quadro, quiser enviar a sua história, você pode ir no nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com, enviar a história, falar que você quer que a sua história participe aqui desse quadro, ela vai entrar para a lista de histórias e aí, em breve, aí você fica de olho para ver se essa história vai sair ou não analisada aqui pela gente. E a gente tenta facilitar um pouco, né, de fazer 2 histórias por episódio e de um mesmo tema. Então a gente sempre tenta meio que ter uma linha de raciocínio dentro do episódio para não ficar temas completamente aleatórios que a gente tá comentando. E o tema de hoje é um tema, assim, que... Gente, vocês amam mandar histórias sobre isso, assim. A gente até já tava comentando que a gente tem que diversificar, mas como vocês continuam mandando, a gente continua fazendo, não tem o que fazer. Que é sobre relacionamento amoroso. Quem já sabe aí, sabe que a gente tá fazendo muito episódio de relacionamento amoroso. A gente gosta... Eu espero que vocês também gostem. O fato de vocês estarem mandando história, a gente assume que vocês gostam. Mas a gente algumas vezes fica, será que a galera quer que a gente se diversifique um pouco? Gente, inclusive, usando aqui a caixinha daqui de baixo de novo. Se tem algum tema que a gente não tá falando, que vocês estão sentindo falta, que vocês querem muito que a gente fale, coloque aqui embaixo na caixinha o tema e, obviamente, né, pro Analisando, a gente precisa que vocês enviem histórias. Então, se vocês quiserem ouvir esse quadro de outros temas também, enviem histórias pra gente. É o que a Ana Teresa falou, a gente gosta de falar sobre relacionamento, tá? Somos muito suspeitas pra falar. Mas, se vocês quiserem ouvir de outros temas também, fiquem mais que à vontade de enviar histórias sobre esses outros temas pra gente poder diversificar e falar de outras coisas para além de relacionamento, né? Mas, hoje, vamos falar de relacionamento e vamos falar de término. Vou começar lendo a primeira história aqui pra vocês. Começa assim. Bom, eu e meu namorado estamos há 7 anos juntos. Mas, ultimamente, algumas questões começaram a vir à tona e nos deixaram confusos. Eu e ele nunca fomos brigar, sempre fomos resolver muito bem as coisas na base do diálogo, temos uma boa amizade, intimidade e ele sempre foi super compreensivo e tudo mais. Mas bom, recentemente eu senti uma atração por uma amiga minha, coisa que eu nunca tinha sentido antes por uma menina, tanto física como da própria pessoa dela. Eu sempre tive dificuldade de me aproximar dela e me abrir, aprofundar a amizade, mas sempre achei que era por eu me sentir menos que ela. Ela é muito estilosa, inteligente, faz amizade fácil, enfim, tudo o que eu gostaria de ser. E sinto que por isso eu tratava na amizade com ela. Mas de uns tempos pra cá, a gente se aproximou e esse sentimento veio e eu fiquei com uma necessidade muito grande de contar pra alguém. Mas ao mesmo tempo eu estava me negando daquilo. E, por isso, eu guardei. Esse sentimento ficou muito reprimido. E a vontade parecia que só aumentava. Até que um dia fizemos um churrasco da sala. Nós duas fazemos arquitetura juntas. E bom, começamos a beber. E as meninas se reuniram para dar selinhos umas nas outras. Até que quando nós dois fomos dar um selinho, eu não aguentei e acabei beijando ela, que continuou.
Os meninos estavam juntos jogando baralho na hora. Eu já estava muito bêbada e logo depois do beijo fomos embora e eu acabei contando pro meu namorado. No outro dia, eu e ele trocamos umas ideias e ele apoiou que eu fosse atrás de me descobrir, mas disse também que não muda o fato de eu ter o traído. Mesmo assim, ele falou que não sentiu ciúmes como sentiria se tivesse sido com o menino. Depois disso, o sentimento por ela pareceu ter passado. Parece que só tinha sido uma vontade e não que eu estivesse realmente gostando dela. Eu e ele seguimos a vida normal. Até que em uma outra festa, tive a vontade de ficar com uma menina novamente. Mas não aconteceu. Mesmo assim, essa vontade mexeu comigo de novo. E o que acontece é que, nas duas situações, eu estava bêbada. E eu tenho um certo problema com bebida. Não posso beber muito, fico bem alterada, e em outras situações isso já tinha abalado o relacionamento antes. Essas questões da sexualidade mexeram mais comigo do que com ele, que disse na possibilidade de eu poder ficar com algumas meninas só para me descobrir, sem termos que terminar para isso. Mas a questão que o deixou abalado foi a bebida, que o deixa inseguro comigo, mesmo que estejamos sempre juntos nos rolês. Bom, passado 1 ou 2 semanas dessa última festa, nós conversamos e ele disse que está com desânimo geral, do curso dele, do namoro. Está indeciso se é o que ele quer. Disse que é como se não estivesse tão interessado no namoro mais como antes, e está sem saber se é o que quer. Isso mexeu muito comigo, me deixando com muito sentimento de culpa. Não sabemos se todas essas questões desgastaram o namoro com relação à bebida e à traição, e se isso está sendo um reflexo, ou se ele está só em uma fase confusa. A gente se ama muito e não sabemos exatamente como lidar, se o namoro chegou ao fim, se estamos só passando por uma fase, ou se temos alguma dependência emocional que está nos bloqueando de terminar. E é sobre isso. O que temos para falar para ela, não, Teresa? A gente tem bastante coisa aí pra falar. Eu acho que já vale pontuar que você tá falando que você tá há 7 anos junto. Eu tava até comentando com a Ana Luísa antes da gente entrar aqui que eu acho que eu tenho que pesquisar melhor. O que tem um pouco nessa fase aí? Porque a gente conhece vários casais que passam por turbulência com 7, 8, 9 anos por aí. E tem muitos casamentos que eu conheço também já terminaram com 10 anos aí. E eu fico pensando que é um tempo bastante longo juntos. E como você fala que você atualmente é uma estudante de arquitetura, me faz questionar o quanto vocês não começaram um relacionamento de vocês muito novos. E não que isso seja um problema, eu acho que longe disso. Porém, eu acho que é um momento de vida que a gente muda muito. Quando a gente sai da adolescência para a vida adulta e passa por essa juventude. Eu acho que a gente passa por experiências que nos moldam muito, que nossa opinião está sendo formada, nossa visão de mundo ainda está sendo muito moldada. E acaba que vocês vão se diferenciando mesmo. Eu acho que parte até de você estar descobrindo essa nova faceta da sua sexualidade mostra que você ainda está descobrindo quem você é, o que você quer, o que você gosta. E eu acho que esse é o momento mesmo para você estar começando a se descobrir. Eu acho que faz sentido, assim, o relacionamento ter dado uma estremecida. E eu não acho que isso seja dependência emocional, o fato de você gostar de uma pessoa, ter consideração pelos anos que você passou por ela e ainda querer fazer o relacionamento dar certo. Lendo essa história, me passou muito uma impressão que vocês dois estão um pouco perdidos e estão em momentos tentando descobrir o que cada um quer da vida. Tanto ele desanimado com o curso, e aí vê que você também tá se descobrindo aí, tá indo numa direção diferente da dele nessa questão amorosa, sexual. Então eu fico pensando o quanto vocês dois aí estão explorando coisas novas e estão confusos no meio disso tudo. Sim, e já que o tema é término de relacionamento, né? Porque nas duas histórias, as ouvintes, elas estão na dúvida do que elas fazem com esse relacionamento, né? E uma coisa que me veio ouvindo você falando, Ana Teresa, é que isso vem muito de uma visão que a sociedade vende pra gente sobre amor e sobre relacionamentos, né? De que eles necessariamente têm que ser eternos, independente do que for. E aí a gente pode pegar vários exemplos e assim, vários contextos, inclusive religiosos, em que até um tempo atrás o divórcio, por exemplo, não era permitido, né? Então, realmente reforçando essa ideia de que os casais têm que ficar juntos independente do que for. E aí, quando a gente fala de término, assim, eu e a Ana Teresa, né, vou falar por mim, mas eu acredito que a Ana Teresa tem essa visão também, que a gente conversa muito sobre isso, a gente tem uma visão um pouco diferente, assim, né? Tanto pessoal, mas também muito pautado nas nossas experiências clínicas e do que a gente conhece e do que a gente estuda sobre as relações. E que não necessariamente as relações, elas vão ser para sempre, vão precisar ser para sempre, né? Quando você começa uma relação, seja um namoro, seja um casamento, ou o que for, eu não sei qual é a ideia que a gente geralmente tem de que porque a gente está escolhendo essa relação, necessariamente está pré-estabelecido de que essa relação vai ser eterna. E que outro, talvez, que vai ser fácil, né? Se ficar por muito tempo ou ficar para sempre, sei lá. E não, gente, assim, relação é uma escolha. Todo dia, né? Quando você escolhe começar a namorar alguém, independente das regras desse relacionamento, ou se casar com alguém,
você tá fazendo uma escolha. E a gente já falou aqui várias vezes no podcast que toda escolha também, ela tem ganhos e ela tem perdas. E a gente às vezes pode achar que as únicas duas escolhas que a gente tem numa relação são quando a gente escolhe começar e quando a gente escolhe terminar. Mas eu tenho uma visão de que, na verdade, a gente está todo dia, de alguma forma, escolhendo estar na relação ou nas relações que a gente está, né? E aí, quebrando um pouco essa ideia de que necessariamente tem que ser para sempre, a gente pode olhar para outras coisas. Até porque se a gente pensa que tem que ser para sempre, a gente já abre mão de uma das coisas que eu considero mais importantes na relação, que é a liberdade, inclusive. E aí, quando eu tô falando liberdade, não é liberdade de ficar com outras pessoas. Daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto da sua história. Mas assim, se você tá lá porque você tem que estar lá e porque tem que ser pra sempre, é muito fácil de confundir se você tá nessa relação porque você quer estar nessa relação ou porque essa relação tem que ser pra sempre. Eu não sei se tá fazendo sentido, assim, mas esse é um primeiro ponto que eu queria colocar, assim, inclusive para os dois ouvintes, já que a gente já leu antes as duas histórias. A gente vai falar mais especificamente agora aqui da sua, que enviou essa. Mas esse é um ponto, assim, eu acho que é uma premissa básica que a gente pode ter aqui nesse episódio, né? De que não necessariamente precisa ser pra sempre e que é uma escolha. É literalmente uma escolha. Se vocês querem ficar juntos, e é entender o que leva vocês a quererem ficar juntos, e se vocês querem terminar, e o que levaria vocês a terminar. E aí, ao longo do episódio, a gente vai falando mais um pouco dos pormenores dentro de cada uma dessas escolhas, né? Se um paciente meu chega com uma crise dessa dentro do relacionamento, né, que eu vejo que é um momento de crise, que pode ser que vocês passem por ela, né, que nem você falou, pode ser uma fase ou não, pode ser um racho ou fica na relação. Mas eu gosto sempre de fazer perguntas no sentido de: você está se relacionando em consideração os 7 anos que vocês tiveram ou porque você está feliz no relacionamento agora? Se você conhecesse o seu namorado hoje, você se sentiria atraída e você teria interesse em se relacionar com ele hoje, a pessoa que você é hoje? Você ainda sente atração sexual por ele ou não? Porque eu tô entendendo que a sua libido tá aí, a sua libido tá funcionando. Mas nesse momento você tá sentindo muito mais desejo por outras pessoas do que por ele. Por isso que isso é algo que ficou uma pulguinha minha atrás da orelha. Porque você pode... Gente, isso também é outro tabu, tá? Só porque você sente desejo pelo seu namorado não quer dizer que você não sinta por outras pessoas. Mas a gente tem que começar a equilibrar até que ponto não tá muito mais pesando pra outras pessoas do que pra ele também. Então, são coisas a se pensar. Sim, e isso entra em outro ponto que eu ia falar, que é exatamente isso que você falou agora, né, Teresa? Assim, numa relação de 7 anos, numa relação de 1, 2, 3, 4, enfim, mas de 7 anos, 10 anos, de 15 anos, a tendência natural de cada indivíduo no mundo é ir se transformando, né? Você vai mudando. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Mas eu imagino que vocês não são mais a mesma pessoa que vocês eram há 7 anos quando vocês começaram a namorar. Então isso é exatamente um questionamento que eu queria fazer também aqui, né? Voltando pro ponto que eu tava falando sobre a escolha, é se faz sentido para as pessoas que vocês são hoje, vocês escolherem essa relação e vocês escolherem um ao outro, né? Quem é o outro agora? Quem é você agora? Faz sentido? Porque as mudanças vão acontecer, né? E eu também acho perfeitamente natural, como eu tava falando, né, de que não necessariamente as relações vão ser pra sempre, de que eventualmente duas pessoas que há um tempo se encaixavam muito e faziam muito sentido de estarem juntas numa relação, com as mudanças naturais, não é porque a relação deu errado, não é porque alguém fez alguma coisa de errado necessariamente, mas talvez vocês cresceram e mudaram a um ponto de que as pessoas que vocês são hoje não se encaixam. Mas, de novo, assim, a gente tá só criando hipóteses aqui, porque só você e seu namorado vão, depois de se questionar, poder ter essa resposta, né? E aí isso volta para um ponto também que eu queria falar, que é, vocês podem escolher, se vocês quiserem, se fizer sentido para vocês, lidarem com essas mudanças juntos na relação. E isso vai implicar também muitas outras coisas. E assim, me parece que até vocês têm algo que é muito importante, que ajuda a lidar com o que vocês estão vivendo, que é diálogo mesmo, né? Então, você poder falar dessas outras atrações que você tá tendo, que antes você não tinha. Ele poder falar do momento que ele tá perdido na vida dele. Isso tudo é muito importante se vocês escolherem lidar com isso estando numa relação. Mas entendendo também que talvez vocês vão precisar abrir mão de alguma forma da relação. E quando eu falo forma, não é necessariamente de, se você, assim, aberto ou fechado. Não tô falando só disso. Eu acho que isso entra também, pode entrar aqui, né, em discussão. Mas não só, mas assim, de vocês poderem aceitar que vocês não são mais as mesmas pessoas que vocês talvez foram esses 7 anos. Ou que vocês eram esse tempo, quando vocês começaram.
E, automaticamente, a relação também não vai ser a mesma relação, né? Então, também, eu acho que esses momentos de crise são momentos de poder se olhar e de, se vocês escolherem estar juntos, irem fazendo novos acordos dentro do que faz sentido pros dois hoje, né? Eu concordo com tudo que a Ana Luísa falou. Eu acho que não tem resposta certa nem errada. Eu acho que, mesmo assim, com tudo isso acontecendo aí na sua cabeça, eu imagino que deva estar um turbilhão. Eu vejo que você ainda tem muita consideração e carinho por ele, até por você estar mandando essa mensagem, estar se perguntando como é que eu vou fazer essa relação dar certo, como é que eu vou me descobrir nesse meio tempo. Porque eu sinto que você não quer se abandonar, você quer escolher você quer se descobrir, você quer ver o que é melhor pra você. E você quer tentar encaixar a sua relação no meio desse caminho todo. O que eu tô me questionando é se vai ser um caminho que você vai ter, se você vai conseguir trilhar com ele ao seu lado. Mas isso são coisas que você vai ter que explorar. Exatamente. É realmente um caminho de exploração e de entender o que tá acontecendo com você, o que tá acontecendo com ele. E se faz ou não sentido pra vocês estarem juntos. Eu só não queria deixar passar essa história sem comentar alguns pontos dentro do que você falou de que você traiu ele, né, com a menina, e que ele falou que não sente ciúmes como sentiria se tivesse sido com o menino. Isso é a coisa, infelizmente, mais comum nas relações que eu vejo, né, de pessoas bissexuais, de que não existe, às vezes, o mesmo ciúme ou o mesmo incômodo quando é alguma pessoa do mesmo gênero do que do gênero oposto. Eu nunca entrei muito em estudos sobre isso para entender melhor o que acontece nesses casos, mas a minha hipótese é que tem a ver também com competição, né? A lógica de competição de mulheres entre mulheres e de homens com homens, mas acaba sendo também, sem querer, mesmo que não com uma intenção ruim, uma forma de invalidar, talvez, também, né? Essa atração que você sinta por mulheres. Não sei se ele não vê como uma ameaça ou, enfim, como algo válido e que seria passível de, talvez, ele te perder por conta disso, ou que ele só poderia te perder se você sentisse atração por um homem. Não sei, assim, mas é porque são questões muito comuns dentro de relacionamentos com pessoas bissexuais. É muito comum, assim, você falar que você é bissexual e as pessoas falam que é uma fase, que você só tá curtindo, que você só tá experimentando. É muito comum invalidar, né? Porque é meio do tipo, você é em cima do muro. As pessoas estão muito acostumadas nessa lógica mais binária, vamos colocar dessa forma. Exatamente. Mas só uma coisa que eu queria colocar é que, assim, eu acho que esse é um ponto que vale vocês conversarem também sobre para entender melhor como que é essa questão do ciúme dele, o que exatamente acontece que ele não sente ciúme, né, de meninas, mas sente com o menino. E assim, e aí uma coisa que eu também queria colocar, que eu tenho uma visão de que as regras da relação, quem faz são as pessoas que estão na relação. Então, se porventura ele não se incomoda e ele tá disposto a estar com você num diálogo aberto, enquanto você tá se descobrindo, assim, isso é uma escolha dele, né? Se ele tá falando que ele tá disposto e isso faz sentido pra você dentro de toda essa exploração que talvez você queira ter em relação à sua sexualidade, acho que é justo, né? Isso é uma escolha dele e se fizer sentido pra você, também é uma possibilidade. E outra coisa também, só que fiquei meio estranho, assim, estranhei foi em relação à questão da bebida, né, assim, que você não falou muito sobre, mas que ele parece que tem alguma questão com você beber e que isso deixa ele inseguro. Fiquei um pouco na dúvida, assim, em relação a isso. Entender um pouco melhor com essa questão da bebida, de você ficar mais impulsivo, ou o que acontece que deixa ele inseguro. Porque me vem que, dentro do que eu tava falando também da liberdade, né? Não sei se isso entra em algum lugar, se você tenta se controlar por causa disso. Mas, enfim, se isso é uma questão sua, isso diz respeito a você e não necessariamente a ele nesse caso, né? E pra finalizar, eu acho que também, assim, você falou que ficou com sentimento de culpa, né? E, sim, só acho que é algo questionável, assim. Culpa em relação ao quê? Em relação a ele tá também na dúvida em relação ao relacionamento, de talvez ter desgastado, assim. Não acho que cabe você pegar tudo isso e colocar nas suas costas como se fosse culpa sua, né? Acho que é muito mais uma coisa da relação e que me parece, como a Ana Teresa falou, que vocês estão num lugar diferente, que você tá passando por coisas e que ele tá passando por coisas. E talvez tenha coisas que ele passa que te afetem e que afetam a relação. Coisas que você passa que afetam ele, que afetam a relação. Mas isso é uma via de mão dupla, né? Não necessariamente é culpa de um dos dois. Mas como a gente falou, né? Só vocês dois podem saber se faz sentido ou não estar nessa relação. Então, pessoal, antes da gente ir para a próxima história, a gente não pode deixar aqui de convidar vocês para se tornarem os nossos apoiadores. Vocês vão pagar um valor mensal de R$5 por mês e vocês vão ter direito a um episódio extra nosso. Uau. Que a gente vai fazer lá exclusivo
E se vocês quiserem se tornar, apoiar esse podcast não existe sem o apoio de vocês, é o que tem mantido a gente aqui, continuando fazendo o nosso trabalho. Então, se vocês quiserem dar essa ajuda e receber esse benefício em troca, que tem outros benefícios lá que quem ouve os episódios da área do apoiador sabe aí, né, sendo um apoiador sincero, quais são os seus benefícios e privilégios. A gente tem aí nosso acordo. Vocês podem clicar aqui na descrição do episódio para vocês irem lá pro Orelo e ajudar aqui o nosso projeto, e a gente vai agradecer do fundo do nosso coração. Bom, então bora de segunda história? Bora de segunda história. Olá, meninas, tudo bem? Tenho 36 anos, um filho de 18 anos e estou terminando a minha primeira graduação, sendo que em seguida pretendo tentar o mestrado. A história é longa. Para contextualizar, fui uma mãe solo e bem cedo, sempre tive que lutar muito para minimamente morar, comer e ter internet em casa, além de cuidar do meu filho, pois nem pensão o pai pagava. Agora ele é adulto e trabalha, e estou buscando melhorar de vida e também quero conhecer outros países. Penso em mudar para o litoral, estou em busca do que eu gosto para mim. Comecei a namorar há quase 6 anos com uma pessoa que amo e me ama. Temos muito companheirismo, conexão e muita química. Quando estamos separados, parece que me falta um pedaço. É como se fosse minha alma gêmea mesmo. Mas claro que temos defeitos e problemas, senão nem estaria escrevendo, não é mesmo? Quando começamos, eu sabia que ele era consumidor diário de maconha. Porém, na verdade, ele é usuário de todo tipo de entorpecentes, exceto o crack. Ele usa sintéticos, cogumelos e cocaína. Ele faz esse consumo com o dinheiro dele, não deixa de ir trabalhar, ele também tem um filho que cuida bem, mantém a casa em que mora sozinho, inclusive eu fico lá em grande parte da semana e nem pago as contas fixas de água e luz, etc. Ele não me trata mal, é carinhoso, não fica agressivo ou violento. Em que isso interfere? Ele está deteriorando a saúde, dorme muito mal com pesadelos, tem uma tosse permanente e tem péssima memória, o que faz com que ele perca chaves, dinheiro, cartão, inclusive os meus. Ele é desleixado ao extremo, tanto com aparência quanto com objetos, imóveis, etc. Ele nunca tem dinheiro para absolutamente nada, a não ser os boletos, comida e gasolina do carro que ele possui. Quero viajar, por exemplo, tenho que ir sozinha ou pagar para ele ir, e ele ganha 3 vezes o meu salário, o que o meu é um pouco acima do salário mínimo. Enquanto estou trabalhando e estudando, ele segue em festas, bares ou em casa, com alguém bebendo ou usando drogas. Ele mente muito para tentar esconder o seu consumo real, que é maior do que eu penso. Como ele mente muito e tem péssima memória, sempre pego as mentiras, o que me faz perder total a confiança. Já conversei muitas vezes com as mais diversas abordagens, já ofereci ajuda, já orientei onde encontrar ajuda sozinho, já ameacei terminar, cheguei a terminar inclusive, já expliquei o que me incomodava e o porquê. Ele simplesmente acha que não é viciado. Como todos os viciados, ele responde isso e diz que ele usando não me incomoda em nada e não interfere em nada pra mim. Aí vem a questão. Estou sendo controladora? Pois, de fato, ele faz mais mal a ele do que a mim. Devo terminar, pois ele não se encaixa nos meus planos? Ou estou sendo egoísta? No geral, se for para tirar as coisas que me incomodam e que só são relevantes porque estou cansada, eu sou muito feliz com ele. Ele fez o mínimo e um pouco mais e nunca tive uma relação que me completasse tanto. E resolvo não terminar. Como devo agir com isso? Relevo? Finjo que não vejo? Porque uma hora essa conta vai chegar. E se eu estiver com dinheiro suficiente, posso ajudar ele no que der? Mas e se não? Óbvio que esse não é o único problema que tenho na vida. Estou fazendo exames para uma suspeita possível de alteração hormonal. Porém, que também pode ser câncer. Minha mãe está com suspeita de Alzheimer. Estou pirando por conta do TCC. Me ajudem, por favor. Bom, primeiro de tudo, eu queria falar que eu sinto muito que você esteja passando por isso tudo. Realmente é muita coisa. Não sei, assim... Queria saber como que você tá conseguindo dar conta disso tudo, assim. É a primeira coisa que me veio, né, na verdade. Isso é muito da minha abordagem. De quais recursos você já tem e você tá usando para lidar com isso tudo. Mas, enfim, reforço aqui. Sinto muito, porque realmente é muita coisa. E, bom, pro que você trouxe sobre o seu relacionamento, né? Assim, é muito complexo. Tem muitos limites do que eu e a Ana Teresa podemos comentar aqui. Porque a gente sempre reforça isso também, né, gente? Assim... Aqui a gente tem um recorte muito específico do que vocês mandam e é completamente diferente de um trabalho de terapia em que a gente pode aprofundar, entender melhor os contextos. E quando envolve droga, é realmente muito complexo, porque uma das primeiras coisas que me veio, assim, que é importante a gente colocar aqui quando envolve droga, é que vício, gente, não é uma escolha. Assim, não é uma escolha dele estar e ser viciado, né? E isso é muito complexo, mas... Falando mais especificamente de você, me chamou muita atenção em uma das perguntas que você fez pra gente, que é se você tá sendo egoísta. Se você, ou por ter incômodos, ou por, sei lá, querer ajudar ele, ou por pensar em terminar. Você não falou nada, assim, além do seu relacionamento, você não falou nada de outros aspectos da sua vida, da sua família e coisas do tipo. E eu posso estar muito errada no que eu vou falar aqui, mas me veio alguma coisa assim na cabeça de...
se na sua vida você tem algum, assim, como que é pra você se cuidar e se colocar em prioridade, e se você aprendeu que você cuidar de você, de você se colocar como prioridade na sua vida, é você estar sendo egoísta. Talvez não, né? Tá, pode ser que não. Mas isso me chamou muita atenção, porque, como a gente tava falando pra primeira história, eu não acho que aqui tem uma resposta certa em relação a você ficar ou não nessa relação. Não acho que você estaria sendo egoísta se você terminasse. E não acho que também seria errado da sua parte se você escolhesse ficar. Porque isso vai muito de acordo com você, o que você está vivenciando, o que você consegue dar conta e vivenciar agora, né? O que você quer para agora e o que você quer para o futuro, sim. Porque essa pessoa que você tá se relacionando hoje tem um problema. Isso é um fato, sim, tem um problema. Ele é um vício e isso não é uma escolha dele. Mas é um problema. E tem coisas que ele pode fazer em relação a esse problema, mas que também não são fáceis. Porque, enfim, né? A gente tá, inclusive, pra fazer um episódio sobre álcool e drogas, porque é um tema muito, muito, muito complexo. Mas o ponto aqui é que essa escolha, como a gente tava falando pra primeiro ouvinte, ela vai implicar em consequências, em ganho e em perdas, e algumas coisas importantes de você levar em consideração, né? E assim, o seu caso é um caso extremo porque fala de vício. Mas eu atendo alguns pacientes que estão em questões com relacionamentos, estão na dúvida se terminam ou não, e tem vários incômodos, e comunicam esses incômodos, e aí o parceiro ou a parceira faz coisa, e eles ficam incomodados, e ficam insatisfeitos, enfim, gente. E eu acho que o grande cerne da questão é que todo mundo tem sua bagagem de problemas, alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem. E a gente, numa parceria, pode escolher estar do lado dessas pessoas enquanto elas estão lidando com esses problemas. Volto a dizer, isso é uma escolha. Mas o problema ainda é da pessoa. E por que eu tô falando isso? Eu acho que parte de se relacionar com uma pessoa é você aceitar, ou não, né? Quem a pessoa é hoje. E assim, que isso é o que a pessoa tem pra dar nesse momento. Então, falando do seu namorado, ele pode vir a buscar um tratamento e isso deixar de ser uma questão na vida dele, ou ser uma questão menor, e ser uma questão menor no relacionamento de vocês? Com certeza. Mas isso é uma questão dele. E que não existe ninguém além dele que vai conseguir ser, assim, o papel ativo nesse processo. Claro que quando a gente fala de questões mais graves, do tipo vício, alguns transtornos um pouco mais graves e coisas do tipo, ter uma rede de apoio também é muito relevante, né? Assim, a gente sempre fala aqui que é impossível a gente lidar com as coisas sozinhos. Mas tem algumas coisas que realmente é a própria pessoa que consegue lidar. E eu tô falando isso pra você porque eu acho que em algum outro episódio, inclusive, a gente falou isso pro outro ouvinte, né? Eu não sei se é o episódio Até Onde Posso Ajudar Quem Amo. Mas vocês podem procurar aí em qual episódio a gente fala sobre isso. Mas é sobre os nossos limites em relação a o que a gente pode fazer pra ajudar as pessoas. Chega uma hora que chega num limite. E aí cabe nós a aceitar se o que essa pessoa tem pra dar hoje, né? Me parece que esse é o melhor que o seu namorado tá podendo fazer por ele, e em consequência pelo relacionamento dele hoje. E realmente cabe a você ver se você quer ou não, e se você tá disposto ou não a estar com ele, sabendo que nesse momento é isso que ele tem pra dar. E que não tem uma garantia se mais pra frente isso vai mudar ou não. Realmente não tem. Isso depende dele. Uma coisa que também tá me vindo muito aqui com essa história, que você começou a história contextualizando a gente que você foi mãe muito cedo, você teve muita responsabilidade muito cedo. E que agora que essas responsabilidades deram uma trégua, né? Por exemplo, você já criou seu filho já tá independente, você já tá com a sua graduação. Eu tô entendendo que você quer relaxar mais, você quer sair um pouco desse modo responsabilidade, fazer, sobreviver, né? Só trabalhar pra ganhar contas e viver a sua vida, explorar a sua vida. E eu acho isso incrível, assim, que agora você tá abrindo espaço pra você. Mas se você entende que isso vai mudar não só a sua rotina, mas quem você é e a forma como você se comporta e as suas prioridades, eu tô entendendo que nesses últimos 6 anos que você tava se relacionando com ele, você tinha prioridades muito focadas em responsabilidade. Agora suas prioridades vão ser mais em entretenimento e lazer. Ótimo, acho perfeito. Será que ele vai conseguir te acompanhar nessas prioridades agora? Porque ele tem uma questão que a Ana Luísa falou que é séria em relação a drogas. E talvez ele não consiga, dado a disponibilidade ali da situação da vida dele. E aí é que tá, você vai querer continuar nessa relação sabendo que talvez vão ter coisas que sim, você vai ter que vivenciar sozinha porque ele nesse momento não vai conseguir. Ou não, você quer um parceiro que te acompanhe nesse momento de vida. Eu acho que se encaixa um pouco com as outras duas ouvintes que também me passou que elas estão passando por momentos aí de transição.
de coisas que elas querem, de coisas que elas gostam, de coisas que elas enxergam na vida, a sensação que me passa é que você tá sentindo que ele não tá chegando junto com você. Será que isso é uma coisa que já acontecia na relação dele não chegar muito junto, mas como você tava ali absorvida, né, em tanta responsabilidade, você não reparava? Ou ele chegava e agora, como você quer que eles cheguem junto em outras coisas, ele não consegue chegar? São questionamentos, assim, eu acho que não tem nem certo nem errado. Mas eu fico pensando, assim, que uma das coisas que você tá sentindo falta aí é de ter um parceiro. E eu tô sentindo que ele tá fazendo as coisas que ele quer, assim, usando as drogas dele, saindo com os amigos dele, e não necessariamente tá conciliando tanto com você. Mas é aí que está, né? Será que ele já não fazia isso antes? E você tá percebendo isso agora? Isso são questionamentos que estão me vindo na minha cabeça. E realmente, como a gente tá falando, não tem resposta certa ou errada aqui. A gente realmente tá trazendo essas reflexões, que é a intenção desse quadro, né? Pra você, com você mesmo, e aí respondendo e entendendo um pouco melhor dentro do que você tá vivendo, do que você quer fazer com isso. E aí, pra fechar, eu acho que esse é o ponto, né? Assim, não tem resposta certa ou errada realmente, nem pra você, nem pro outro ouvinte. Se vocês devem ou não terminar, né? Assim, até então, nenhuma das duas falou algo que me parece que é uma relação, por exemplo, abusiva ou algo do tipo. Mas relações que estão com questões específicas, algumas mais graves, outras menos, para serem avaliadas e avaliar se a relação tá fazendo sentido ou não, né? Acho que até pra você avaliar se você tá sendo suprido emocionalmente nessa relação, porque as nossas necessidades emocionais, elas mudam ao longo do tempo. Algumas vezes, muitas vezes, a gente precisava de uma pessoa pra ser muito um porto seguro. Depois a gente quer muito uma pessoa pra explorar com a gente. Enfim, depois a gente vai querer outra coisa. Então, a cada fase da vida a gente tá precisando de uma coisa diferente, a gente tem que ver se esse parceiro vai suprir. E não, se não, né, se ele não for esse parceiro que vai suprir, a gente quer estar ao lado dele ou não. Porque o parceiro ele também não precisa ser responsável por suprir tudo na nossa vida. De forma alguma, né? É realmente um chegar junto e os dois poderem ir construindo juntos ali em direção, enfim, seus objetivos. Pelo menos essa é a visão que eu tenho de uma parceria. Também a gente não pode cair nessa aqui, que nos é vendida de que existe um parceiro perfeito ou uma pessoa perfeita e que não vai ter nenhum defeito, não vai ter nenhuma falta. Isso não existe, gente. Mas também tem que ver o outro lado, né? Assim, se a pessoa que você tá hoje... Assim, parece tão simples, né? Tão óbvio, mas assim, se é a pessoa que você de fato quer estar, que você vê um futuro, que tá fazendo sentido com quem você é hoje. E aí, volto a dizer, não tem resposta certa, é você entender os ganhos e as perdas de ambas as escolhas. Se você escolher terminar, o que você vai estar perdendo, o que isso significa, o que você vai estar ganhando. E se você escolher ficar com ele, o que você vai estar ganhando, o que você vai estar perdendo. Eu gosto muito de fazer esse exercício na terapia com os meus clientes, até porque às vezes é aí que a gente percebe que a gente tem mais ganhos ou mais perdas em um dos caminhos que a gente está querendo trilhar, né? Também tem os famosos prós e contras, né? É uma possibilidade também, mas de você entender, assim, e eu volto a dizer, eu acho que é muito importante para as duas histórias vocês perceberem que parte de terminar ou de ficar com uma pessoa envolve muito processo de aceitação também, aceitação de muitas coisas. Ou aceitação da pessoa que é hoje e que não necessariamente, nada garante que essa pessoa vai mudar e se tornar mais parecida com quem ela já foi ou com quem você gostaria que ela fosse, assim, não tá fora do nosso controle. E se for o caso de terminar, a aceitação de que passou, né? De que fez sentido por um tempo e não tá mais fazendo. Que entra no que a Ana Luísa falou, né? Relacionamentos não precisam ser eternos. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se mexeu com vocês, se, assim, caiu mal esse episódio, alguma coisa assim, não deixem de procurar ajuda psicológica. Ou se vocês estão se identificando demais com as histórias aqui, eu e a Ana Luísa estamos com a agenda aberta. Vocês podem achar o meu contato aqui. E também me achar no Instagram, no @AnaTeresaCavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem, todas essas informações estão aqui embaixo. Junto do Instagram do nosso podcast, junto do Twitter do nosso podcast, junto do Instagram dos nossos produtores, nosso editor maravilhoso Rodrigo Moreno e nosso designer também maravilhoso Fernando Picamilho. Não esqueçam de compartilhar esse episódio nas redes sociais. Se vocês acharam que, enfim, teve alguma coisa que a gente falou aqui que outras pessoas deveriam ouvir, compartilha, marca a gente tá sempre compartilhando vocês no nosso Instagram. E também, por favor, classifiquem esse episódio do nosso podcast com 5 estrelinhas. Inclusive, muito obrigada para todo mundo que classificou a gente, porque a gente bateu 1000 estrelinhas no Spotify. Então, muito, 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 muito obrigada. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.